Olá, cursista, tudo bem? Então, professores, estamos aqui em mais uma disciplina com mais conteúdo interessante e numa disciplina especificamente que eu gosto muito de ministrar no presencial e vou ter a oportunidade agora de falar para vocês sobre a tecnologia assistiva no meio virtual. Vou tentar seguir uma sequência que eu acho que é uma sequência lógica, né, de conhecimento. E depois, eu tenho tanta coisa que eu queria falar, não vai dar tempo. Eu acho que eu vou gravar uns vídeos extras de plus, se vocês quiserem como saiba mais, sabe? Não como obrigatório. Mas, especificamente, para essa aula, eu quero falar sobre o conceito de tecnologia assistiva, né? E trazer a questão da discussão sobre o que é tecnologia. Para isso, eu peguei um documento que eu coloquei para vocês lá como material complementar, que é o Manual de Acessibilidade de Documentos Digitais, que é um conteúdo que vocês teriam, né, especificamente lá no final da disciplina. Mas eu estou pegando a parte específica desse conteúdo que vai trazer o conceito de tecnologia assistiva de um jeito que eu gosto de trabalhar. Então vamos lá, vamos retomar. Nós temos o conceito de pessoa com deficiência, que a gente volta lá para o conceito da Lei Brasileira de Inclusão, que eu acredito que essa vocês já estão na ponta da língua, né, do que é pessoa com deficiência. E aí, se não estão, voltem de novo, estudem, voltem, retomem, mas é um conceito que para vocês tem que estar sempre na ponta da língua, tá bom? Então, a gente trabalha com a tecnologia assistiva, com os recursos que vão ser específicos para uso de pessoas com deficiência. O material também volta lá, né, a um conceito que vocês já trabalharam também, que é o conceito de barreira, que é um entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência. Então, a gente está voltando ao conteúdo que vocês já sabiam, e ela vai entrar nas barreiras, né? Nas categorizações. Lembra disso que está na LBI? Que a gente viu lá na primeira disciplina? Urbanística, arquitetônica, de transportes, de comunicação e na informação, as barreiras atitudinais e as barreiras tecnológicas. Então, até aqui, teoricamente, a gente não tem nada de novo. Vocês já viram tudo que foi trabalhado até esse momento aqui. Mas vamos entender o porquê que a gente retoma e por que essa lógica é importante. A tecnologia assistiva, ela vai oferecer a acessibilidade, ela vai pensar na acessibilidade. E aí entra na acessibilidade arquitetônica, para a gente diminuir as barreiras, né? Ou ausentar as barreiras ambientais, físicas, residenciais, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo. A comunicacional, que tem relação com as comunicações interpessoais, que podem ser no espaço virtual ou no espaço presencial, né? Ou através de textos, de livros, etc. A discussão da barreira atitudinal, que a gente conversou bastante lá na primeira disciplina e entrou um pouquinho na segunda disciplina também, de avaliação, quando a gente vai falar sobre pessoa com deficiência. A programática, que tem relação com as políticas públicas, leis, decretos, portarias, etc. A metodológica, que essa tem relação direta com o nosso trabalho enquanto educador e com a nossa relação enquanto educador especial, com o que acontece lá na sala comum, né? Essa interlocução e esse trabalho conjunto. E a instrumental, que tem relação com as barreiras nos instrumentos, utensílios, ferramentas de trabalho, e sendo turismo, esporte, vida diária, etc. E aí a gente, nesse lugar, né, a instrumental, por exemplo, é que a gente hoje explora o maior tipo de recursos que a gente vai mostrar para vocês na disciplina dessa semana até a última semana de curso. Outra coisa também importante é que a gente volta na perspectiva de desenho universal. Vocês vão ter uma disciplina específica sobre desenho universal de aprendizagem, mas a gente vai trazer a discussão sobre desenho universal, vai retomar e vai conversar sobre ela também nessa disciplina. Ou seja, a gente quer pensar
num desenho, numa estrutura que vai deixar as coisas mais fáceis, seguras e convenientes para todos. E a gente amplia o público, né, além da deficiência. E aí entre os idosos, as crianças, as mães e aí as pessoas com deficiência também. Então, os princípios do desenho universal, e aí é uma discussão mais urbanística, é que seja equiparável, flexível, simples, instrutível e perceptível. Então, que dentro dos princípios a gente consiga fazer espaços e deslocamentos que sejam dentro desses princípios, que tenha, né, minimiza a tolerância ao erro, que tenha o mínimo esforço para a pessoa que é usuária, e que seja adequado em tamanho e espaço. Então, tem uma parte da disciplina que a gente vai falar sobre acessibilidade nas escolas, sobre como isso é pensado e como isso é dialogado com os espaços escolares, e eu vou falar da ABNT também específica, e eu vou trazer para vocês o manual de acessibilidade nas escolas, a gente vai trazer sobre isso. Entendendo que a gente, enquanto educador, pode auxiliar nessa avaliação do usuário nos espaços que ele circula, para que esse espaço seja o mais adequado possível para esse ambiente. Bora lá! Vou respirar e vou falar sobre o conceito específico que é o de tecnologias assistivas. Existe um mito, né, que tecnologia é computador, notebook, celular, robô, inteligência artificial, mas o conceito que a gente entende de tecnologia é um conceito mais amplo do que esse, que é banalizado às vezes, né? Então, para a gente, a tecnologia assistiva vai englobar recursos e serviços com a finalidade de oferecer possibilidade de acesso, uso e participação das pessoas com deficiência. Por exemplo, um canudinho pode ser um canudinho para uma grande parcela da população, com um único uso, que é você, se você tiver vontade, fazer, né, ingerir a bebida por esse recurso. Mas para algumas pessoas com deficiência, ele é entendido como tecnologia assistiva. A pessoa precisa desse recurso para diminuir o esforço de ingerir a bebida, ou pode ser a única forma que ela consiga utilizar para ingerir a bebida. Então, o que vai diferenciar ser ou não ser tecnologia assistiva é o usuário. Então, o usuário é pessoa com deficiência? Ok. Ele vai utilizar aquele recurso para acessar aquele espaço, para ter acessibilidade para aquele espaço, sendo pensado ou não para isso? Então, a tecnologia assistiva. Então, os recursos de tecnologia assistiva não são só uma reglete, só um soroban, só uma máquina braille, mas também pode ser o chat GPT, se ele for utilizado para facilitar a forma de escrita e de expressão de uma pessoa com deficiência. Pode ser o recurso do WhatsApp de escrever em texto, de você pôr o microfone, vai falando e ela vai digitando para uma pessoa com dificuldade, né, com deficiência motora. Então, o conceito está implicado ao usuário e não ao recurso, entendem? Então, volta de novo, lembra do exemplo de Canudinho. E eu vou colocar um filme aqui que estava no Netflix, eu acho que está ainda, que vai trazer esse conceito, né, que chama Margarita com Canudinho. É um filme adulto, mas não assistam com crianças, mas é um filme que eu gosto muito de trabalhar na aula presencial também. E eu acredito que ajuda a gente a perceber essa definição do que é e do que não é tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva ou a ajuda técnica, que era a nomeação que se tinha há alguns anos atrás, vai corresponder a produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que vão objetivar e promover a funcionalidade, tá? A função da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando principalmente a autonomia, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social. Então, assim, ó, a,
uma portaria ministerial de 2012 vai classificar a tecnologia assistiva. Algumas a gente vai trabalhar mais nessa disciplina, outras a gente vai trabalhar menos, e eu vou trazer para vocês aqui os conceitos, tá? Específicos, baseado no que eu aprendi com a professora Adriana Garcia lá da UFSCar, quando a gente atuou junto, e depois nessa sinalização e troca de informação que a gente tem posterior ao período formativo. Então, nós teremos, né, auxílios para a vida diária, para a vida prática. Alguns são comprados e alguns a gente consegue confeccionar. Então, aqui no slide está aparecendo uma escova de dente com um EVA mais grosso, uma caneta com um engrossador feito de EVA, talheres com engrossadores feitos de cano de PVC, tá bom? Uma escova de dente também confeccionada com acessibilidade com velcro e EVA, e um prato que a gente vai mostrar para vocês em outro momento, que a gente usa no espaço escolar, porque a acessibilidade no espaço escolar não é só na sala de aula, mas é em todos os momentos da escola, que ele tem, né, um auxílio para a criança conseguir levar com autonomia ou com mais autonomia a comida até a boca. A gente vai trabalhar também com a comunicação alternativa, que são as pranchas em pictogramas. A gente vai trabalhar com isso lá na frente da disciplina, então eu não vou usar muito espaço agora para isso. Vamos ter recursos de acessibilidade ao computador. Alguns são comprados, como que tem aqui na foto, né? Um teclado acessível, um mouse diferente. E outros são que a gente pode formatar no próprio computador, no tablet ou no celular hoje em dia, que são os recursos de acessibilidade desses equipamentos. Hoje a gente tem, né, ainda mais, mas é um dos itens, sistemas de controle de ambiente. Então, em casa de pessoa surda, por exemplo, a gente tem a campainha com luz, com vibração. A gente tem hoje a Alexa, que faz comando por voz em vários equipamentos. Tem comandos que fazem pela questão ocular. A gente mostra alguns para vocês terem acesso, mas a gente não vai focar muito neles na disciplina, porque na parte educacional não é o que a gente mais trabalha e atua, né? Os projetos arquitetônicos também, então a gente vai conhecer quando a gente for falar da MNT nas escolas, mas a gente vai se deter ao espaço escolar, mas também é uma das áreas de estudo e de trabalho dentro da tecnologia assistiva. As órteses e as próteses que a gente vai entender como o usuário faz essa especificação, como que foi pedido o uso das órteses e das próteses na conversa com os profissionais da área de saúde, e aí eles vão entrar na escola enquanto tecnologia assistiva para a gente acompanhar o uso mediado pelos profissionais da área de saúde. A mesma coisa, adequação postural, então não cabe a gente, educador especial, né, pensar sozinho nos recursos de adequação postural, contanto, né, nessa interlocução com os espaços, ou se a gente percebe que o estudante precisa de adequação postural, a gente tem esse papel de interlocução com a área da saúde também. Auxílio de mobilidade, a mesma coisa, né? Quem vai decidir qual vai ser a melhor mobilidade para aquela criança ou para aquele adolescente é o profissional da área de saúde, mas a gente vai fazer a interlocução enquanto uso, né? Ou enquanto indicação do que a gente percebe de necessidade de equipamento para diminuir as barreiras no ambiente escolar. Auxílio para a qualificação da habilidade visual e de recursos de ampliação. E aí nós temos, né, de novo, os recursos comprados, que a gente vai trabalhar um pouco na disciplina, mas também os recursos que a gente consegue confeccionar com material de baixo custo. Eu vou apresentar alguns para vocês também. Os auxílios de ampliação da habilidade auditiva. Então, a gente tem vários tipos de aparelho. Aqui tem uma foto de um telefone, que é aquele telefone antigo, que transcrevia a mensagem. Hoje a gente pode falar um pouco sobre a ferramenta da transcrição lá do WhatsApp, né, que acabou de ser liberada para vários usuários. E isso também garante acessibilidade nos diálogos que eram em áudio e agora a gente consegue fazer de forma escrita. E aí a tecnologia nos ajudou bastante, né, em relação a esse recurso. Então, pensando em conceito, mais uma vez, lembra disso. Para todos os usuários, a transcrição do áudio do WhatsApp pode não ser tecnologia assistiva,
mas para a pessoa surda a gente entende que ela entra enquanto tecnologia assistiva. Em relação ao esporte e lazer, nós temos então acessibilidade em todos os espaços. Então, a gente precisa entender como que está o nosso espaço escolar e se a criança com deficiência tem garantia também de brincar, né, de brincar acessível e de brincar com outras crianças no espaço da escola. A gente vai trazer alguns exemplos, mas muitos deles ficam na interlocução com a área de arquitetura, com a área de segurança, né? É claro que na escola a gente vai fazendo pequenos ajustes para que isso seja possível, mas tem muitas áreas específicas da tecnologia assistiva que a gente consegue atuar na interlocução com as outras áreas. Ok? Então, agradeço a possibilidade de conversa de estar aqui com vocês de novo nessa disciplina. Espero que vocês gostem. Estou preparando com muita responsabilidade para que esse momento de conhecimento conjunto consiga, né, ampliar um pouco do que vocês já conhecem, porque eu sei que muitos de vocês já atuam na área de educação especial. Então, até breve. A gente se encontra daqui a pouquinho de novo. Um abraço.